que eu estava falando era justamente isso, essa necessidade de criar uma rede. E a partir do momento em que o jovem escolhe com que rede vai andar, uma coisa eu percebo que é meio unânime, tipo, ele não gosta de nada que seja muito fácil. Tipo assim, o jovem ele é movido por desafio. Um exemplo foi chegar naquele geração, no último geração atômica ali, todas as pregações dando pancada. E os jovens, é isso que eu quero para a minha vida. Né? O Moisés, ele pregou sobre quem, meu Deus do céu? Pregou sobre Barnabé. Vai, Barnabé, e mete o pau em você, e Tainá. Eu disse, é isso, né? Tipo, o jovem, ele não vai se sentir afrontado quando você põe uma coisa difícil para fazer. Agora, o problema é que quando é uma coisa difícil para o mal, quando é uma coisa difícil para o bem. O jovem, ele quer se agarrar em desafio, ele quer passar limites de si mesmo, né? Agora, se é para pichar uma parede, fumar um baseado, se é para cheirar uma carreira, ou tipo, é um desafio. Mas quando ali ele experimenta e deseja buscar ali um desafio que seja para o bem, também é de forma positiva usar essa característica do jovem para isso. Um exemplo foi aquele evento lá, claro, na geração que teve ali, né? A gente via muito isso, né? Não, isso é uma verdade, porque todo mundo quer se gastar por alguma coisa. Isso. Eu digo para todos os jovens onde eu vou, tá? E até para os adultos, viu? Porque isso aqui se estende também para a vida adulta. Todo mundo vai se gastar por algo. E outra, vai se gastar por algo em um lugar. Ou seja, todo mundo vai ter um grupo para si e vai se gastar por alguma coisa. O tempo é o período do consumo. Imagina que nós somos uma vela. Sim. Qual que é a missão da vela? Ela vai se consumir. O que vai fazer com que o fogo consuma toda a cera e ela se acabe? O tempo. Daqui 10 anos, você vai ter se gastado por alguma coisa. Daqui por 10 anos, você vai ter se gastado por alguma coisa, por alguém. Alguma coisa você vai ter feito na sua vida em prol de uma coisa que você acreditava. Mesmo que você não tenha fixado assim, eu vou me gastar por isso aqui. Você vai ter gastado a sua vida, mesmo que de forma inconsciente, por aquela coisa. Ou por aquela pessoa. E era justamente o que acontecia comigo. Eu vivia completamente imerso naquela realidade. Até o meu impacto com Deus, que a gente com certeza vai falar aqui, eu fiquei envolto daquilo. Então, eu só andava com pessoas que queriam as mesmas coisas que eu, ouviam as mesmas músicas que eu, e eu não tinha possibilidade de sair ali daquela condição. Mas Deus me queria, Guto. Deus também, óbvio, Ele tem algo para nós. A Bíblia diz em João, capítulo 15 em diante, não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi. O bem-aventurado José Alamano, ele fala uma frase muito bonita, ele fala que quando a gente dá um passo em direção a Deus, Ele dá 8 em direção a você. E querendo ou não, eu estava ali na missa, eu estava ali na igreja. E a minha história começa mais ou menos aí, Guto, porque eu era esse cara na vida. Só que em casa eu mantinha uma postura por conta dos meus pais. Meu pai sempre foi um pai muito, muito correto, muito justo e, de certa forma, rígido. Meu pai nunca foi um pai louco, agressivo, não, nada disso. Meu pai era firme e aquela firmeza me intimidava. E isso é importante. O pai, ele precisa ter essa postura de autoridade para com a criança. Então, eu estava ali na minha vida, vivendo aquela realidade. E aí, na minha escola, aconteceu uma coisa interessante. Na minha escola, eu conheci um rapaz lá, um amigo meu. O nome dele era Leanderson. Era não porque ele morreu, tá? Mas é porque hoje ele é religioso. Olha. E ele se chama Frei Pedro Sabedoria da Cruz. Esse é o nome dele. Olha. Ele é o professo, já professou votos perpétuos na Fraternidade O Caminho. Olha. Inclusive está bem no finalzinho já para ser ordenado sacerdote. Já está no 2º ou 3º ano de teologia já fez filosofia. E aí lá na escola, ele não era nada. Ele era só macumbeiro e ele vivia na escola, ele tinha algumas coisas que eu não tinha. Ele tinha, primeiro, ele era popular, ele tinha facilidade de comunicação e todo mundo gostava dele. E o que eu queria? Eu queria aquilo para mim. Sim. E eu comecei a me aproximar. Só que aconteceu uma coisa. Aquele menino um dia foi chamado para ir num grupo de oração.
Na verdade, não era um grupo de oração. Era um grupo de infância missionária. Olha que tinha um maravilha. cara lá da Renovação Carismática carismático, Católica que tava repousando as crianças lá no grupinho. E aí disseram assim pra ele, olha que loucura. Eu já vi esse filme, Ah. porque eu era da infância missionária. Você foi da infância missionária? Eu fui da infância, da adolescência missionária. Exatamente. E aí disseram pra ele assim, Leandro, você não sabe, tem um cara lá no Camorim, no bairro, lá na igreja, que derruba as pessoas no chão lá, as pessoas caem, viu? Aí ele falou assim, eu duvido que esse cara me derruba, eu quero ir lá pra ver o que esse cara vai fazer comigo. E aí ele foi pra afrontar mesmo a galera que tava convidando ele, mas na verdade pra participar, para ter um encontro com Deus. E aí aconteceu que quando ele chegou lá, meu irmão, aquele cara derrubou ele. Aquele cara botou a mão na cabeça dele, rezou por ele puf no chão, viveu um momento de batismo no Espírito, de repouso. E ele fala pra mim, ele conta exatamente essa história dele, que ele não sentiu nada. Ele só não sabe o que aconteceu, ele sabe que as pernas dele ficou bamba, ele caiu, ele não viu, ele não... Nada. Mas ele fala que ele só tinha uma certeza, que quando ele se ajoelhou, ele era macumbeiro do mundo, e quando ele levantou do repouso, ele era católico apostólico romano. Depois daquele dia, ele transformou a vida dele. Isso era numa sexta-feira à noite. Na segunda-feira, eu ainda querendo me aproximar dele para ser amigo, lembra que ele não me dava muita bola, que ele era mais velho, 2 anos à minha frente, estava numa série mais avançada. Por todo mundo gostar dele, ele ficava com pessoas mais velhas. Ele não dava muita bola para mim. Só que aí, por conta de ter vivido aquela experiência com Deus, ele chegou na escola evangelizando. Caramba. Falando de Deus, daquilo que ele tinha vivido e experimentado. Eu até costumo dizer uma coisa, Guto, que Deus ele não muda a personalidade de uma pessoa, mas ele aperfeiçoa. Ele transforma aquilo que a pessoa tinha no mundo para as coisas de Deus. E ele começou a usar aquele carisma para poder atrair as pessoas para a igreja. E aí, por conta disso, ele começou a dar um pouco de bola assim para mim e se tornar meu amigo. E eu me lembro como se fosse hoje, ele tinha tanta sede de Deus, só falava de igreja, estava indo para missa, ele não era nada. A única coisa que ele tinha vivido quando ele era criança, ele foi batizado, mas ele não tinha primeira comunhão, não tinha nada. E aí ele começou a ir na missa, na comunidade dele, que era no sábado à noite, que era o mesmo padre, mas num bairro diferente. Só que a sede dele era tão grande que ele ia na missa no domingo. E quem que ele encontrava lá na missa domingo? O Natan. O Natan era coroinha, estava servindo, era por conta dos pais, mas eu estava lá, religiosamente, né? Vamos dizer assim, mas todo domingo eu estava lá na igreja. E aí no final das missas, ele ia pro ponto de ônibus e eu ia com ele pro ponto pra gente ficar trocando ideia, conversando, se tornando amigo. Sim. E ele começou a me interpelar, Guto. Ele começou a dizer, ô Natan, você não vai se converter não, cara? Caramba. E eu, como assim me converter? Ele, você... Aí com essa veste branca, que significa pureza, servindo ao altar, mas na escola você fica com as meninas, você escuta funk, você fala palavrão, você não vai mudar de vida não? E eu falava, cala a boca. Tipo, eu fazia vista grossa para aquilo que ele falava. E ele, como tinha continuado muito legal, aquela amizade ali foi se desenvolvendo. Um dia, no ponto de ônibus, ele falou assim, eu quero um dia dormir na sua casa, Natan. Aí eu, sério? Ele falou, sério. Aí eu falei, pode ser na semana que vem, a gente combina na escola. Isso era domingo à noite. Falei, beleza. Passamos a semana toda na escola. Na sexta-feira ele falou assim pra mim, vai na missa lá no Camorim, bairro que ele morava, e depois da missa a gente pega o ônibus, vai pra sua casa, dorme lá, brinca o domingo todo. Criança, vamos brincar. A gente brinca o domingo todo, joga bola, faz alguma coisa. À noite você tem que servir, eu tenho que ir pra missa. A gente vai pra missa e eu vou embora. Pode ser assim? Eu falei, fechou. Sábado eu peguei o ônibus, fui pra lá, assisti, participei da missa com ele. E voltamos pra minha casa. Quando chegou na minha casa, meus pais estavam deitados. Eu abri a portinha e falei, mãe, cheguei, benção, Deus abençoe. Ela falou, a comida tá no fogão. Bota no prato, esquenta no micro-ondas, come, deixa o prato na pia, amanhã a mãe lava e vão dormir pra vocês brincar amanhã, pra vocês aproveitar. Eu falei assim, beleza. Claro que nós não ia dormir, né? Ia bagunçar a madrugada inteira. Jantamos. Na hora que foi colocar o prato na pia, eu falei, deixa aí, minha mãe lava. Ele, não, vamos lavar. Eu sou católico. E aí eu, o que tem a ver católico com lavar prato? Mas só entenderia isso no futuro, né?
Então, se você é jovem, lave um pouquinho de prato. E na vida de casado também, né? Na vida de casado, eu só lavo o prato. E agora eu não lavo 1, nem 2, eu lavo 4. Isso explica porque na noite que o caba casa, na festa, o caba ganha tanto prato, É verdade. tanta colher e tanta louça. Porque o trabalho a nossa vida antecipado. será aquela, né? E aí a gente lavou o prato lá, colocou. Tenho certeza que minha mãe naquele outro dia acordou e disse, só lavou porque tinha visita em casa. E aí a gente foi pro quarto. Quando chegou no quarto, eu falei assim pra ele, o que a gente vai fazer? Tem televisão, videogame, computador, o que nós vamos fazer? E ele olhou pra mim e falou assim, a gente vai rezar. E eu falei assim, como é? Ele falou, a gente vai rezar. Aí eu pensei na minha cabeça, entendi. Ele virou católico recente, ele deve estar com as manias de reza. Ele vai rezar, acho que um Pai Nosso, Ave Maria, e no máximo um Santo Anjo, que era o que eu fazia para dormir. Aí eu, beleza, vamos rezar. Minha mãe dizia, faz o que a visita pede, depois a gente conversa. E aí ele falou assim, bora. Eu falei, bora. Aí ele, você pode se ajoelhar para eu rezar por você? Aí eu, oi? Aí ele, se ajoelha aqui na beira da cama que eu vou rezar por você. Eu, para obedecer a visita, me ajoelhei temerosamente na beira da cama e ele colocou a mão na minha cabeça e começou a rezar. E aí ele falou assim, era 11h40 da noite, nunca me esqueço. Senhor Jesus, eu te peço pela vida do Natan, cura ele, Senhor, salva ele. Batiza ele com o Espírito Santo. E aí ele falou assim, pera, esqueci uma coisa. Aí eu de joelho pensando, esqueceu o quê, homem? Pelo amor de Deus, eu nunca vi uma oração como essa. Detalhe, eu não conhecia a Renovação Carismática Católica, oração em língua, nada. Eu sabia que ele era macumbeiro e se converteu. Era a primeira vez que ele estava vindo na minha casa pra gente virar amigo. Era a primeira vez. Era muito recente a conversão dele. Não tinha um mês a conversão dele. E aí ele esqueceu o negócio, aí pegou a mochila dele, abriu, botou em cima da cama uma Bíblia, capelinha de Nossa Senhora, água benta, óleo bento, sal exorcizado, crucificado, rosário pendurado. E ele começou a colocar ali um monte de coisa diante de mim na cama, assim, eu de joelho. E ele pegou, Guto, uma medalhinha da Sagrada Face, de Jesus chorando, e colocou em cima de metal. Eu tenho essa medalha até hoje. Se você for na minha casa, eu mostro para você. E colocou em cima da Bíblia. E falou, agora tá pronto, vamos rezar. Agora ele montou o arsenal, né? Tá toda a milícia celeste aqui pra oração. E aí ele colocou a mão na minha cabeça e começou. 2 crianças. Eu tinha 13, 14 anos de idade. E ele, 15. 16. Botou a mão na minha cabeça e começou. Senhor Jesus, eu te peço pela vida do Natan, 11h40. Cura ele, salva, liberta, batiza no Espírito. Não, Jesus, eu quero que o Senhor faça o que o Senhor fez na minha vida, na vida dele. Eu fico zoando ele hoje em dia, dizendo, você queria me derrubar, né? E ele rezando por mim, não, Jesus, faz alguma coisa. Não, Jesus, eu não vou me cansar, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não fizer na vida dele o que o Senhor fez na minha. Eu não sabia que Deus já veio na vida dele, eu só descobri isso depois, é claro. Mas ele ficou ali rezando. E você sabe que carismático, irmão. Chega um tempo da oração que você começa a repetir a mesma palavra. Aí a mesma palavra, não, Jesus, cura, liberta. Não, cura, liberta. E aí, irmão, ele começou a orar em línguas. Aí quando ele começou a orar em línguas, eu falei, meu Deus, ele tá fazendo macumba aqui na minha casa. Na minha cabeça. Eu não conhecia nada. Sim. Eu só sabia que ele era macumbeiro e se converteu. Eu achei que aquilo era alguma coisa da antiga religião dele. E ele começou a orar em línguas, aí passa 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Passou 1 hora. Passou 1h30, eu não estou exagerando. Ele ficou mesmo rezando, eu de joelho. Imagina um gordo de joelho 1 hora. Eu estava desesperado já para levantar, já odiando aquela amizade, aquela oração. Gente, porque esse menino veio para minha casa, eu podia estar dormindo, jogando videogame no computador, e ele está aqui com a mão na minha cabeça, eu de joelho. E ele, não, Jesus, faz alguma coisa. Meu irmão, ele ficou ali pelo menos umas 2 horas rezando para que Deus fizesse alguma coisa. E aí chegou uma hora da oração que ele falou assim, pera que Deus está me falando algo. E eu, o que Deus está falando para ele? Não sabia nada disso, né? E ele falou assim, Natan, até beber um pouquinho de água. Ele falou assim para mim, Natan, Deus me mostra que você está cometendo esse pecado, esse outro aqui, desse jeito, nesse lugar, com essas pessoas. E ele começou, mano, revelar completamente a minha vida. Ele foi ticando meus pecados por nome, gênero, número e grau.
Ele fez a minha confissão pela boca dele. Ele fala que, hoje em dia, ele não lembra disso. Eu falei, claro, quem bate não lembra, mas quem apanhou vai lembrar para sempre. E ele começou a dizer, e eu não sei porquê, Guto, mas hoje eu entendo. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo vier, ela convencerá a respeito do pecado. Naquele momento, eu comecei a chorar. E eu chorava muito, muito. Eu chorava tanto, mas tanto, que ele dizia assim, calma, se acalma um pouco, seus pais vão acordar, porque isso já era de madrugada. Eu falo para ele que a oração deu tão certo que ele, meu Deus, deu muito certo, para aí agora, porque o trem ficou feio aqui. Sim. E ele rezando, e eu chorando, e ele tentando me acalmar, tentando me consolar, e eu daquele jeito, aquele choro que vem meleca junto. Sim. E lágrima. E aí, meu irmão do céu, eu tava naquela situação e ele, olha, pra você se acalmar, coloca o rosto aí na Bíblia, abaixa um pouco. Ele botou a mão na minha cabeça, assim, abaixou, e eu coloquei o rosto em cima da Bíblia de joelho e fiquei ali uns 15 minutos me acalmando. E aí ele perguntou, você tá mais calmo? Eu falei, tô. Ele falou, pode se levantar agora. Quando eu levantei o rosto, eu olhei para aquela medalhinha da Sagrada Face de Jesus chorando. E naquele momento, Guto, eu tive uma visão. E assim, ó, acredite se você quiser, quem está em casa. Mas eu vi Jesus como eu estou olhando o seu rosto agora, meu irmão. E o rosto de Jesus se aproximava de mim. E Jesus chorava muito. E Jesus dizia assim para mim na visão, Natan, meu filho, eu choro por causa do seu pecado. E naquele momento eu olhei para Jesus na visão e disse, então, a partir de hoje eu nunca mais quero ver o Senhor chorar pelo meu pecado. E aí eu costumo dizer hoje que eu me ajoelhei, o MC me levantei, um pregador da palavra de Deus, porque o Senhor realizou uma maravilha ali na minha vida. Depois daquele dia eu nunca mais vi o Senhor, Guto. Mas eu tinha certeza de uma coisa, eu não posso mais viver para mim. Eu preciso viver para Ele. Hoje já tem 11 anos que eu saí de casa. Eu saí de casa para ser missionário, eu tinha 17 anos de idade. Primeiro morei em Minas, depois morei aqui em São Paulo, morei em Guarulhos, depois fui para o Rio de novo, para o centro do Rio, fui para o sul do Brasil, para o Paraná, onde está a sede da Colo de Deus, e eu só tenho certeza de uma coisa, eu preciso, todos os dias, fazer com que aquela experiência continue viva na minha história. Estou permanecendo naquilo que Deus disse para mim. E estou aqui. Caramba. Graças a Deus o Senhor me escolheu. Como que foi seus pais no outro dia, cara? Olha, no outro dia eu não contei aquela experiência para os meus pais. Mas a minha mãe, ela diz hoje em dia que ela percebeu que alguma coisa tinha mudado em mim. Só que ela pensou assim, ele está com um novo amigo. E esse novo amigo é bem religioso. Ela achou que o Leanderson era católico a vida inteira. Então, o que ela pensou? É por conta dessa nova amizade. Lembra lá do poder da influência? Sim. Ele está mudado. É normal. E como é das coisas da igreja, tudo bem para mim. E depois daquilo, as coisas começaram a se desenvolver. Eu comecei a procurar as coisas de Deus. Comecei a me dedicar para a Sagrada Escritura. Fiz a crisma com 15 anos de idade. E não foi embora? Não fui embora, pelo contrário. Dei muito trabalho na crisma, porque eu falava muito, eu explicava para os outros, às vezes eu falava até no lugar dos catequistas, e eles tinham que me chamar no final e dizer, você não é professor aqui, depois você pode ser o catequista, mas agora você é aluno, então dá uma controlada. Enfim, minha vida foi desse jeito. A partir daí, eu nunca mais fui o mesmo. Eu queria ser de Deus. Tanto é que eu achei que ia ser padre. Eu achava que era a única forma de ser todo de Deus, até que eu conheci as novas comunidades ali, com 17 anos de idade, e aí comecei a minha vida missionária.